Muito boa tarde. Muito boa tarde, então. Sejam uma vez mais bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final da intervenção existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos ainda que os participantes desliguem as câmaras, pois apesar dessa opção não estar ativa nas definições, por vezes existem algumas pessoas com a sua câmara ligada. Muito obrigada. Hoje teremos então uma sessão dedicada ao cativante tema da fotografia da natureza, contando com o nosso convidado Ricardo Lourenço, que nos dará a sua perspectiva do ponto de vista paisagístico sobre a riqueza do património natural do Parque Natural da Serra de São Mamede, através da mais imediata e poderosa das mensagens, a imagem. O Ricardo nasceu a 21 de dezembro de 1982 na cidade de Porto Alegre. Viveu toda a sua vida em contacto permanente com o meio natural e foi através dessa simbiose que foi construindo a sua percepção do mundo. Em 2007, pelo fascínio de querer conhecer in loco a vida selvagem que o rodeava e a crescente paixão pela fotografia, aliou estas duas áreas e começou por captar momentos usuais da vida selvagem. Fotografia após fotografia, começou a dar mais importância aos processos, metodologias e produtos resultantes do seu trabalho. O mundo das aves, principalmente, aguçou-lhe o apetite por imagens singulares de vida selvagem em Portugal. Através de publicações regulares na web e revista de especialidade, pretende conectar as pessoas ao mundo natural, chamando a sua atenção para a beleza que a singularidade de uma imagem pode transmitir. Temos então connosco o Ricardo. Ricardo, quando quiser, pode partilhar a sua apresentação. Olá, Isa. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada. Antes de começar a minha apresentação, quero agradecer ao ICNF e à Direção-Geral do Alentejo pelo convite, que muito me orgulha. Eu só peço que, se houver alguma situação com a partilha ou com o som, me avisem, porque eu vou deixar de ver todo o ecrã, apenas vou ver a minha apresentação. Apenas agradeço-me que confirmem se estão a ver a partir do momento que eu partilhar. Eu julgo que sim. Já está. Ok. Eu consigo ver, creio que... Ok, eu tenho acompanhado estes webinars, o qual eu devo dar os parabéns à ICNF, porque eu acho que esta vertente da comunicação precisa deste tipo de eventos, deste tipo de comunicação com as populações, com as pessoas interessadas, no sentido de dar a conhecer um bocadinho aquilo que é o património. Isso é um bocadinho aquilo que é o património natural, neste caso. Isso é um bocadinho aquilo que é o meu trabalho. A minha apresentação não vai ser uma apresentação técnica. Antes de mais, eu quero dizer que não vai ser uma apresentação muito técnica. Eu não sou especializado, ligado à biologia, ligado a esta área. Sou apenas um apaixonado. Sou fotógrafo desde 2006 e comecei a fotografar vida selvagem, por assim dizer, em 2007. E desde aí tenho feito um trabalho acompanhando aquilo que é. Comecei, como a Isa disse muito bem, pelo mundo das aves, mas a pouco e pouco tenho variado um bocadinho aquilo que é o meu tipo de fotografia, as espécies que gosto de fotografar, e de alguma forma é isso que vou falar aqui hoje. Esta parte de ter começado em 2006 a fazer fotografia, todo o tipo de fotografia, e ter começado a especializar-me na fotografia de natureza e vida selvagem, tem uma razão, e essa razão passa pelo facto de eu estar e viver em Porto Alegre. E Porto Alegre está no coração do Parque Natural da Serra de São Mamede, e grande parte da minha apresentação, ou se não a maioria, vai falar um bocadinho sobre aquilo que é a riqueza do parque. Não só do parque, mas nas zonas limítrofes, as zonas que rodeiam, e o trabalho que tenho feito nesta região. E é isso que vou falar. Eu estou a falar da minha perspectiva como fotógrafo, sempre como fotógrafo. Para quem está à espera de uma linguagem mais técnica, de dados específicos sobre espécies, sobre habitats, eu não os vou dar. Eu tenho uma perspectiva de, através de imagens, contar histórias que eu vivi e contar histórias que fui aprendendo e dados que fui apreendendo e passar às pessoas de forma a que elas também entendam aquilo que os rodeia. Como falei, desde 2007, a fazer fotografia neste sítio, neste local. Isto parece uma ilha, no fundo é uma imagem, uma panorâmica, feita com drone, e aquilo que vocês estão a ver aí basicamente é o Parque Natural da Serra de São Mamede, quase todo, na sua totalidade.
quem conhece a região sabe que manhãs com muita neblina na zona mais baixa da serra são comuns, hoje foi uma delas, e é normal encontrar este cenário. Neste dia o sol ainda não tinha nascido, estava prestes a arrebentar, digamos assim, e de alguma forma consegui fazer esta imagem, esta panorâmica, que de alguma forma eleva aquilo que é a Serra de São Mamede sobre o nevoeiro, sobre o manto de nevoeiro. Não sei se conseguem perceber, mas aqui, ligeiramente desviado para a esquerda, há uns pontinhos brancos na encosta, e ali é a cidade de Porto Alegre, é a cidade onde eu vivo, é este local onde eu faço grande parte do meu trabalho. Para vos dizer que o Parque Natural não está restrito, ou seja, engloba mais concelhos para além do de Porto Alegre. Porto Alegre é um deles. Esta fotografia foi tirada mais ou menos no mesmo sítio que a fotografia anterior, mas sem nevoeiro. Para terem uma ideia, uma zona de serras, uma zona a norte, temos uma paisagem diferente, e a sul de Porto Alegre a paisagem basicamente é essa. Mas uma vasta planície caracterizada por habitats acima de tudo sobre zinco. Basicamente o que eu queria dizer com esta fotografia, o que eu queria comunicar com esta fotografia é que o Parque Natural Serra São Média e a cidade de Porto Alegre, de alguma forma, fazem fronteira com aquilo que é a paisagem das beiras e a paisagem tipicamente alentejana, por assim dizer. E tendo em conta essas características, que têm a ver com a altitude, têm a ver um bocadinho com o clima, muito específico, faz com que o Parque Natural tenha uma diversidade bastante grande ao nível de habitats e, por sua vez, também de espécies. Isso faz com que eu também tenha mais motivos para fotografar. Daí que eu, em 2007, tenha começado a enverdar por este tipo de fotografia, porque sabia que à minha volta ia encontrar, peço desculpa, quebrando aqui os fones, ia encontrar um vasto número de habitats e espécies que poderia trabalhar. Esta é a cidade de Porto Alegre. Eu vou falar um bocadinho aqui só muito rapidamente dos concelhos que o território do Parque Natural Serra de São Médio engloba. Este é o concelho de Porto Alegre, é o sítio onde vivo. Marvão, o concelho de Marvão, a imagem da vila de Marvão, com os vales que são característicos da Serra de São Mamede, estes vales. Ao fundo conseguimos ver Castelo de Vido, não sei se é muito perceptível, parece-me ser Castelo de Vido. Arronches, que a própria vila fica fora do Parque Natural, da zona de fronteira do parque, mas é um dos concelhos que mais a este, principalmente na zona da Esperança, tem um território definido pelo Parque Natural. E Castelo de Vido. Isto só para terem uma ideia daquilo que são os concelhos abrangidos pelo Parque Natural. Bom, estas fotografias são fotografias de paisagem. Eu gosto de fazer fotografia de paisagem, mas devo confessar que não é aquilo que me cativa mais. Eu trouxe aqui algumas imagens. Esta fotografia foi feita numa noite trovada na barragem da Póvoa, que penso que já fica fora dos limites do Parque Natural, mas como vos disse anteriormente, vou falar de muitas coisas que não estão propriamente dentro do território, mas nas zonas limítrofes. Como falei há pouco, as manhãs de neblina são muito frequentes, e normalmente nestes ambientes mágicos que tento aproveitar para fazer algumas das minhas imagens. São fotos de paisagens, não é a minha especialidade de todo. Gosto de fazer algumas e às vezes preciso fazer para alguns trabalhos, mas não me sinto particularmente à vontade a fazer este tipo de imagens, não me dá particular gozo. Devo também colocar esta imagem aqui, é um tipo de fotografia que tenho feito ultimamente, que tem a ver com o património que também temos, património histórico, e até há bem pouco tempo desconhecia, mas a Serra de São Mamede, para quem não sabe, é uma das zonas com mais abrigos, com arte rupestre a nível nacional. Estamos a falar de cerca de 30 abrigos. Este é o abrigo da Lapa dos Gaivões, que fica na zona da Esperança, um dos mais emblemáticos, e como podem ver nesta imagem, que é do mesmo local, temos algumas pinturas rupestres neste abrigo, que são muito visíveis. Alguns deles que eu visitei não são tão visíveis como neste local, mas neste local são muito visíveis. Bom, mas aquilo que me traz hoje aqui para vos falar é um bocadinho os animais. É aquilo que gosto mais de fotografar. Eu comecei a dizer que comecei pelas aves, comecei a fotografar aves, mas depressa percebi que devia ir um bocadinho mais além. Sou apaixonado por aves, mas descobri que, por exemplo, o Parque Natural da Serra de São Mamede
é uma das zonas mais ricas em termos daquilo que é a herpetofauna a nível nacional. Nós temos a grande parte dos anfíbios que estão identificados a nível nacional, não temos todos, mas temos uma grande percentagem, somos o único local, se calhar, ou o local com mais espécies de anfíbios, para falar dos anfíbios e também dos répteis, a nível nacional. Esta fotografia que eu tenho aqui é precisamente de uma rela, uma rela meridional, que está com um ar curioso, no meio de umas canas, e está com um aspecto, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que parece uma daquelas velhas alcoviteiras que de vez em quando encontramos nessas aldeias perdidas aí fora e que vem sempre à janela espreitar quem passa. Eu adoro esta espécie, é muito gira, não é? Tenho encontrado cada vez menos, é uma coisa que eu vos queria transmitir, é que em noites de chuva eu saio muitas vezes de carro e tento procurar espécies para fotografar, mas aquilo que encontrava há 10 anos é completamente diferente do que eu encontrei agora. E isso é um sinal de que as coisas estão a mudar. Tem a ver um bocadinho com a poluição. Os anfíbios são das espécies que se encontram mais em perigo. Normalmente encontram-se em núcleos isolados e se esse núcleo é comprometido por alguma razão, pela qualidade da água, por exemplo, isso afeta a população e pelo fato de estarem isolados, muitas vezes coloca em perigo essas pequenas populações que existem fragmentadas por todo o Parque Natural da Serra São Médio. Então, o sapo comum, imagem de um sapo comum, e uma rã ibérica em pleno salto. Todas estas espécies foram fotografadas no Parque Natural da Serra do São Médio. Eu acho que a maior parte das fotos são feitas cá, algumas delas não são, eu digo-vos quais são, mas serve um bocadinho para retratar as espécies que também aqui existem. Tenho recebido vários telefonemas de amigos, muitas vezes, a dizerem: tinha aqui uma espécie de lagarto, para verem, às vezes, ao ponto a que isto chega, porque não conseguem identificar esta espécie. É uma espécie de salamandra, uma salamandra esquisita. É um tritão marmoreado, muito giro, adoro, gosto muito dele, acho muito bonito. E poucas pessoas, se calhar, já ouviram, é bastante comum, em noites de chuva. É normal que as pessoas não saiam em noites de chuva para procurar animais e os encontrem. Por isso ele passa um bocadinho despercebido, mas é uma das espécies que ocorre aqui no Parque Natural da Serra de São Médio. Esta é uma das espécies emblemáticas. Por exemplo, o Parque Natural da Serra de São Médio tem uma característica curiosa, que é o único sítio do país onde ocorrem as duas espécies de sapo parteiro identificadas em Portugal. Existem duas espécies, o sapo parteiro comum e o sapo parteiro ibérico, e efetivamente uma está mais localizada a norte, outra mais a sul do território português, mas há um ponto onde elas se encontram, onde elas coexistem, e esse ponto é precisamente no Parque Natural da Serra de São Médio. Tem uma curiosidade, esta curiosidade que é visível na imagem, em que o macho, a certa altura do ano, acaba por carregar os ovos às costas, por isso daí o nome sapo parteiro, e transporta-os até entender, até ele achar que está na altura de os libertar, normalmente em pequenos charcos, de forma a eclodirem. Em relação aos répteis, começando pelos répteis, grande parte do trabalho que eu tenho feito tem a ver com um bocadinho com a sensibilização que é necessário feita. Muitas pessoas, esta é uma osga, uma osga comum, uma osga moura, que existe aqui no Parque Natural da Serra São Médio, está bem distribuída, mas é um dos animais que eu identifico aqui, quando falo com as pessoas, mais temido. Existem mitos e crenças relacionados com este animal, nomeadamente que se passarmos por cima da pele, ou se nós vestimos roupa por onde tenha passado uma osga, ficamos com erupções cutâneas. O nome mais comum é cobro ou cobrão, e as pessoas temem realmente este animal. É um animal totalmente inofensivo, completamente inofensivo, e a maior parte das pessoas que têm estes animais, às vezes, nas paredes das suas casas, ou os encontram, o primeiro instinto é matá-lo. E o meu trabalho passa um bocadinho de passar essa informação, mostrar às pessoas que efetivamente é um animal que até pode ser um bom vizinho, digamos assim, porque acaba por se alimentar de muitos insetos, mosquitos que andam por ali, e acaba por ser um bom aliado, se não queremos estar a ser incomodados por esse tipo de animais. E para além disso é giríssimo, eu gosto particularmente das patas da osga,
que parece que cola, não é? Que colam às superfícies. E dos olhos. Os olhos são fantásticos quando vistos de perto, e é esse tipo de pormenores que através da fotografia, através desta característica que é podemos aproximar e captar imagens que normalmente a olho nu, tendo em conta a distância que normalmente os vemos, ou o fato de estarem a mover, não conseguimos observar, mas numa fotografia conseguimos observar muitos pormenores que são curiosos, e se olharmos com atenção, começamos a ver que realmente existe alguma beleza em alguns pormenores do animal. Neste caso, eu gosto particularmente dos olhos do animal. Este é outro animal que existe no Parque Natural da Serra de São Médio. Eu tenho feito várias apresentações nas escolas aqui da região e normalmente apresento alguns animais e pergunto às pessoas se efetivamente acham que existem ou não existem. Faço uma espécie de jogo às crianças e as pessoas normalmente, uns dizem que sim, outros dizem que não. O lagarto d'água, curiosamente, a maior parte das pessoas dizem que não existe, que é este animal que está na imagem. Isto é um macho. Normalmente pode-se encontrar até perto de zonas de habitação, zonas habitacionais. Tem um bom núcleo, uma boa população no Parque Natural Serra de São Amédio, nomeadamente na zona da Ribeira Nisa. Há zonas onde se pode ver com mais frequência, junto às piscinas municipais, para quem conhece Porto Alegre, as piscinas municipais da Ribeira Nisa, piscinas do Reguengo, é frequente encontrá-lo por essas zonas, mas está bem distribuído por todo o parque natural, e é um animal que as pessoas que aqui vivem, as pessoas com que eu falo, e quando mostro essas imagens, desconhecem completamente. Há uma altura do ano em que ele fica com estas cores vivas, um amarelo em todo o corpo, um amarelo esverdeado em todo o corpo, e a cabeça azul. Este é o macho. E outros animais, estes, cada vez mais, eu coloco propositadamente estas fotografias. Eu sei que muitas pessoas não gostam de cobras, não gostam de lagartos, mas é preciso desmistificar algumas informações que existem em relação a elas. Isto é uma cobra d'água de Colara. Está bem distribuída por todas as linhas de água do Parque Natural, e é totalmente inofensiva e é muito simpática, e nunca tive. Esta é juvenil, elas podem atingir, penso que 1,5 m, 2 metros, não tenho a certeza, mas são tão grandes. Mas penso que se ficam por 1,5 m, não tenho a certeza. Mas são espécies interessantes. Esta espécie, também não trago por acaso, é a víbora cornuda. É uma espécie com que eu gosto muito de trabalhar, porque é provavelmente aquela que é a espécie a maior vítima, digamos assim, de crenças e mitos que são criados à volta dela. É certo que ela é venenosa. Há muitas pessoas que não sabem que existem cobras venenosas em Portugal. De facto, existem 4 espécies de cobras venenosas em Portugal. Apenas 2 que podem ser potencialmente perigosas para os seres humanos. Na Serra de São Médio, a única espécie que temos a víbora a norte de Portugal, que é a Sonai, mas não existe no Parque Natural Serra de São Médio, existe um núcleo muito restrito. O que temos no Parque Natural Serra de São Médio é a víbora cornuda, que pode ser potencialmente perigosa para o ser humano, mas, como eu costumo dizer em todas as minhas apresentações, já fotografei com vários indivíduos desta espécie, e é uma espécie muito pouco agressiva, ou seja, é uma espécie muito tranquila. Para além disso, ao contrário de outras cobras, de outras cobras, a víbora não caça por perseguição, caça por emboscada. Mantém-se quieta no local, normalmente um sítio inóspito, pouco acessível, longe da presença humana, porque ela é tímida, e fica à espera que passe um animal, passe uma lagartixa, outra cobra, um roedor, que passe perto dela para caçar. Ou seja, é muito tranquilo. Raramente é difícil de avistar também, exceto em algumas épocas do ano em que elas procuram água. Tirando isso, elas são normalmente muito tímidas e estão em locais recônditos, difíceis de encontrar. Está bem distribuída por todo o Parque Natural da Serra de São Médio. A verdade é essa. As pessoas temem e têm muito receios em relação a muita coisa, mas efetivamente a espécie sempre existiu cá. Existem mitos de que ela foi lançada de helicópteros e coisas desse género e está a ser reintroduzida. São mitos completamente infundados, não faz sentido absolutamente nenhum. Existem outros mitos também perigosos para a víbora, para além das pessoas as matarem por repugnância e por terem receio, mas em algumas zonas existem mitos de que efetivamente a cabeça de víbora
é um amuleto que dá sorte e muitas das pessoas acabam por matá-las com esse pressuposto e não faz sentido absolutamente nenhum. Como eu disse há pouco, ela realmente é venenosa, ela inocula veneno, mas para isso é preciso ser muito acossada, ou seja, as morduras que têm havido no Parque Natural da Serra de São Médio, que são aquelas que eu conheço mais, tem a ver com situações em que ou o bicho é pisado, sem querer, obviamente, ou alguém lhe toca porque está a mexer em lenhas, em plásticos, e ela está escondida, está resguardada, e acaba por se sentir acossada e acaba por morder. Mas é raro, é raro. Como disse, eu já fotografei com vários indivíduos, estive muito próximo dos animais e ela nunca se tornou agressiva. É um animal extremamente tranquilo mesmo. É potencialmente perigosa, e eu queria falar desse pormenor porque é muito importante essa informação. É potencialmente perigosa, mas, por exemplo, eu desconheço situações de fatalidades em Portugal. Li alguns que havia um registro de 970 e qualquer coisa na zona da Serra da Estrela, mas não consigo confirmar essa informação. Normalmente acontece é que se alguém for mordido, se tiver acompanhamento hospitalar nas horas seguintes, ao fim de 1 a 2 semanas, as coisas estão normais. Eu tive um amigo que foi mordido há coisa de 3 anos. Eu acompanhei o processo. Ele estava a correr na Serra de São Médio, acabou por ser mordido. Ele próprio reconhece que o animal estava a fazer a vida dele, se me permite a expressão, e ele acabou por ser mordido e passado uma semana e meia, ele já andava novamente a correr. Ou seja, ele foi mordido no pé, teve cuidados hospitalares, obviamente, mas passado uma semana e meia, 2 semanas, as coisas já estavam normalizadas. Esta fotografia representa um bocadinho aquilo que foi a minha ligação com a espécie. Os meus avós tinham e os meus pais também têm crenças e contaram-me crenças quando era pequeno, e uma das crenças que me contavam era que as víboras, ou os bíbaros, como algumas pessoas lhes chamam, os bíbaros, os animais têm uma verruga na ponta do nariz. É curioso, porque aquilo são um conjunto de escamas apicais que formam aquele corno, se permite a expressão, e por isso daí o nome víbora cornuda. Mas contavam alguns mitos, e os mitos eram curiosos. Um dos mitos era que as víboras tinham a ponta da cauda amarela, e era aí que guardavam o veneno. Esse mito acompanhou-me ao longo de todo o meu processo de crescimento, e só há pouco tempo, quando comecei a trabalhar com as víboras e quando comecei a ler, é que me apercebi que encontrei realmente uma víbora com a ponta da cauda amarela. Eu sabia que não era veneno, obviamente, mas os mais velhos não tinham conhecimento, não tinham informação suficiente para, e então atribuíam o significado da ponta da cauda amarela ao veneno. E não é isso. O que trata realmente é que eles utilizam muitas vezes a cauda, principalmente as víboras mais pequenas, os juvenis, utilizam a ponta da cauda como isco. Elas colocam-se precisamente nesta posição e abanam a cauda, a ponta da cauda, que é amarela, um amarelo vivo, como se fosse uma minhoca, digamos assim, para atrair aves, lagartixas, outras cobras, e então serve de isco. Não é uma característica desta espécie de víboras, mas penso que existem outras víboras no mundo, penso que são 25 ou 26 espécies de víboras, que têm esta característica. É uma ferramenta que elas utilizam para atrair animais para poderem caçar por emboscada. Mas, por exemplo, os meus avós desconheciam isso e então entendiam que aquele amarelo vivo na ponta da cauda era o veneno, e que não é correto. Outro dos mitos que eles me contavam era que as víboras mais velhas, as mais antigas, até lhe nasciam pelos na ponta do nariz. Eu achei curioso, sempre achei curioso esse mito, e com o passar do tempo acabei por perceber o que é que isso significava. O que eles viam realmente eram pelos, mas eram pelos, por exemplo, de ratos que tinham sido comidos há pouco tempo e que ficavam presos entre as camas apicais da ponta do nariz do animal. Então as pessoas diziam, curiosamente, isto é curioso, as pessoas diziam que era tão velho e tinha uma verruga ali com pelos que estavam a nascer ali. Eu ouvi vários relatos à volta disto. A explicação científica é outra, obviamente, mas os meus avós não tinham esse conhecimento, né? E então é curioso desmistificar estas ideias para que as pessoas também não fiquem com uma ideia errada sobre o animal. Outros animais que tenho fotografado aqui, os insetos, as borboletas, neste caso uma borboleta zebra e Fichtelis festa-amélia, que é giríssima, ou então uma das borboletas mais fantásticas que nós temos na nossa fauna, que é uma borboleta noturna, uma traça, é uma borboleta pavão, é enorme,
pode atingir de envergadura, penso, 15 a 20 centímetros, não tenho certeza, mas é enorme. Ela, se eu tiver na mão, ela ocupa toda a palma da minha mão. É a Saturnia Piri, e ocorre aqui na Serra de São Médio há bem pouco tempo. Acabei por avistar uma, e acabei por mostrar às minhas filhas, ficaram abismadas pelo facto de haver borboletas tão grandes. É a maior borboleta da Europa, borboletas tão grandes aqui no Parque Natural da Serra de São Médio, a borboleta pavão. Outros animais tão simples, como a formiga, que podem dar sempre imagens impactantes, como é o caso desta formiga a beber água. Ou seja, não procura apenas espécies específicas que tenham determinadas características, mas a mais comum das espécies, a mais singular das espécies, pode dar sempre também boas imagens, e é essa a minha perspectiva. O escravelho rinoceronte, fotografado aqui bem perto na zona da Ribeira de Nisa. O lacrau é outra espécie que nós temos, em que eu trabalhei já há alguns anos e continuo a trabalhar. Esta foto é uma dupla exposição. Foi feita uma exposição no lacrau e uma exposição na Lua, e a própria máquina combina as duas imagens. E é um bocadinho para ilustrar uma das características do lacrau. O lacrau, o escorpião, como quiserem chamar. Normalmente é conhecido como lacrau. E uma das características tem a ver com isto. É um dos poucos animais do mundo, quando iluminado por uma luz ultravioleta, uma luz UV, uma luz negra, como quiserem chamar, emite este fenómeno da fluorescência. Fica a brilhar. Isso é muito curioso. Eu fiz um artigo para a National Geographic há alguns anos, penso que em 2014, a falar disso, porque a ciência não sabe explicar exatamente porque é que isso acontece. Obviamente que eles são animais, na maior parte das vezes, noturnos, e os raios UV que lhes chegam acabam por ser raios que são refletidos pela Lua, e identifica-se de alguma forma que pode acontecer na natureza, não desta forma como aqui está na fotografia, que está realmente demasiado realçada. É um bocadinho mais, o fenómeno acontece de uma forma mais suave, mas não sabem porque é que eles efetivamente se tornam fluorescentes, os cientistas. E existem várias teorias. Uma das teorias indica que eles tentam se evitar uns aos outros porque a principal dieta dos lacraus são outros lacraus. Outra das teorias é de que serve para atrair animais que são atraídos pela luz, por exemplo, as pequenas borboletas, que muitas vezes nos nossos quintais, nas luzes de jardim, acabam por andar ali atraídos pela luz. Essa é outra das teorias, não está comprovada. Existem várias teorias, mas é um fenómeno curioso e eu quis trazer para partilhar com vocês, para que percebam que à nossa volta, não só naqueles comentários que nós vemos antes do telejornal ao fim de semana, à nossa volta, ao nosso redor, no nosso território, existem animais com curiosidades fantásticas e isso é muito importante comunicar. Bom, em relação às aves, não queria deixar de falar desta espécie, é a águia de Bonel, é o símbolo do Parque Natural de Serra de São Améde. Eu julgo que não tenho essa informação confirmada, mas existirão 2, 3 casais de águia de Bonel no Parque Natural de Serra de São Améde, e aqui nesta ocasião acabei, numa das atalaias que eles utilizam para caçar, acabei por fotografar um dia de chuva. Elas caçam em conjunto, normalmente caçam até em voo, e caçam em conjunto, e neste caso o macho acabou por apanhar a presa, e a fêmea da parte de trás aguarda a sua vez para poder, a fêmea, que é bem maior, um bocadinho maior, não é bem maior, um bocadinho maior do que o macho, aguarda a sua vez para se alimentar. É o símbolo do Parque Natural, então não podia deixar de trazer. Esta é outra espécie, é a águia real, que não tenho a certeza se existe neste momento no Parque Natural de Serra de São Médio a identificar. Sei que há uns anos, não sei se há muitos, nidificou. Passa com frequência na zona do território do parque, mas não tenho a certeza, mas é uma das espécies também mais emblemáticas da nossa avifauna, e não queria deixar de trazer esta imagem para perceberem que é a maior das águias que nós temos, e identificou, penso que no norte aqui do distrito, na zona da Ribeira São João Batista, não tenho a certeza, não quero estar a meter nenhuma em confidência, mas nessa zona terá de nidificar, não sei se nidifica agora, mas haverá outras zonas que são boas para ela. Os abutres, neste caso os grifos, onde ocorrem algumas zonas em que eles são nidificar, nomeadamente na zona do Porto da Espada, na Esparoeira, e outras zonas, por exemplo, perto da Rabaça, onde eu comecei a avistar grifos que começam a nidificar em algumas zonas que até então não acontecia.
São animais fantásticos, com uma envergadura de asas de 2,50 m. Podem ver, este aqui estava a transportar pedaços de ramagens para a construção do ninho. E avistar um animal desses perto de nós é sempre uma experiência única, porque realmente só o barulho que eles fazem quando passam perto de nós, o barulho das asas é fantástico. O seu parente maior, mais crescido, digamos assim, se permite a expressão, o abutre negro é maior, pode ter uma envergadura, penso que a rondar os 3 metros. Desconheço, acho que não nidifica no Parque Natural, não nidifica todo no Parque Natural Serra de São Médio, mas nidifica perto, na zona contígua, aqui na zona espanhola da Serra de São Pedro, sei que nidifica. No Tejo Internacional não tenho certeza, mas também julgo que sim. É uma espécie que também é emblemática e que pode-se avistar nos nossos céus aqui, por exemplo, a cidade de Porto Alegre é visto com frequência. No entanto, se calhar poucas pessoas conheciam que nós tínhamos o grifo e tínhamos o abutre preto, e ainda temos outra espécie que é o britango, que nos visita no verão e que costuma passar aqui perto. Esta espécie também não acho que não nidifique no Parque Natural da Serra de São Médio, mas eu trouxe aqui porque já o avistei algumas vezes no interior do parque. Eu penso que, de passagem, é apenas e só a ave mais rápida do planeta, o falcão peregrino, e poucas pessoas aqui da cidade, as pessoas com quem eu falo, sabem que, por exemplo, no nosso território, pelo menos passa aquela que é o animal mais rápido do planeta, que pode atingir a 320 km/h quando está a caçar. E outras espécies mais comuns, como por exemplo o mocho galego, que é uma espécie comum, pode-se encontrar. Eu aqui no próprio bairro consigo encontrar à noite com frequência um mocho galego, mas é uma espécie que eu acho de muita graça. Ele está com este ar ameaçador ao olhar, mas no fundo não constitui nenhuma ameaça. É ótimo para controlar pragas de ratos que possam existir em alguns locais, e ocorre no mais diversos tipos de habitats. Já o fotografei, por exemplo, nesta zona aqui, era uma zona de estepe, nesta fotografia, mas, por exemplo, em Olivais Antigos também é frequente encontrá-lo, e este foi muito perto da casa dos meus pais, muito perto da cidade de Porto Alegre, quase no interior da cidade de Porto Alegre, é comum encontrá-lo. A cegonha branca, que todos conhecem, que está em tempos. Lembro-me de campanhas de recuperação da cegonha branca, penso que nos anos 90, não tenho a certeza, mas hoje em dia as populações penso que estão estáveis, mas ela só aqui está para dar ênfase a outra espécie, que é a cegonha preta, que se calhar muito poucas pessoas conhecem, ou menos pessoas conhecem, e que existe no Parque Natural da Serra de São Médio, nidifica no Parque Natural da Serra de São Médio. É muito mais rara do que a cegonha branca, é verdade, muito mais rara, porque é muito mais tímida, tem hábitos diferentes daquilo que é a cegonha branca, e acaba por ser encontrada. Nesta época do ano é relativamente fácil, entre aspas, encontrá-la na Albufeira do Caio, precisamente na Albufeira do Caio, onde elas se juntam em núcleos para iniciar a migração. Mas há outras zonas, pequenos charcos, pequenos riachos, onde elas se juntam para se alimentar. Aqui temos uma em primeiro plano, mas podemos ver que no segundo plano temos lá atrás uma cegonha branca, com quem elas se juntam com frequência, outra cegonha preta e uma mancha mais à direita, que não dá para perceber, mas é uma garça real. Mas existem outras espécies, e esta espécie diz-me muito, porque foi fotografada precisamente no interior de Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, nidifica na muralha de Porto Alegre, e eu, quando vou às escolas a fazer apresentações, eu pergunto se efetivamente acham que esta espécie existe em Portugal. E é curioso que as crianças dizem: o mel preto conheço, o mel azul não conheço de todo, e achamos que não existe em Portugal. É óbvio que elas ficam espantadas quando eu digo que não só existe em Portugal, como existe no Alentejo, como existem no distrito de Porto Alegre, como existem na cidade de Porto Alegre, a nidificar nas muralhas. Esta fotografia foi feita perto da Sé Catedral de Porto Alegre, nas muralhas, onde ela nidifica. Este é o macho, que tem umas cores mais vivas, mas a fêmea, que tem um bocadinho as cores mais batidas. Esta fotografia que está aqui para ilustrar um bocadinho daquilo que ela se alimenta, pequenas lagartixas. Mas entre o macho e a fêmea, eu gosto do padrão da fêmea, mas realmente o macho é um animal mais espetacular, e aqui uma imagem, uma fotografia da ação dele chegar a um poleiro habitual. Outros animais estranhos que normalmente as pessoas não associam que possam existir no Alentejo, principalmente aqui nas zonas limites do Parque Natural,
Estamos a falar, por exemplo, aqui da Povimiadas, da Albufeira do Caia. É uma espécie que, quando vemos ao longe, achamos que é uma cegonha, porque é totalmente branca, e não percebemos que, efetivamente, tem algumas especificidades que só quando vemos de perto é que reparamos. Nomeadamente, por exemplo, este longo bico em forma de colher, e que acaba por dar o nome à ave, que chama-se colhereiro, porque tem o bico em forma de colher de pau, se me permitem, e é um animal extraordinário, que pode ser visto quando nos aproximamos dele. Começamos a perceber, por exemplo, que tem um olho vermelho, e é uma ave bonita. Poucas pessoas sabem também, mas não é muito frequente, mas podem ser avistados, por exemplo, aqui ao redor de Porto Alegre, o flamingo. Esta fotografia foi feita precisamente no ano passado, aqui na Albufeira do Caia. Não foi a primeira vez que avistei. Algumas épocas do ano pode ser avistado. Não há muitos indivíduos, mas efetivamente acaba por ocorrer. Outra das espécies que as pessoas não identificam com o Parque Natural da Serra de São Médio, ele esteve extinto do Parque Natural durante, penso que mais de 100 anos, e agora está de regresso. Já houve alguns avistamentos aqui mesmo junto a Porto Alegre, na zona mais alta da Serra, mas ele está a começar a chegar de norte e começa a ocupar aqui o território. Estou a falar do esquilo vermelho, pela silhueta já devem ter percebido, mas é uma espécie curiosa que as pessoas não associam que existe ao nosso redor, e efetivamente existe. Obviamente que não se avista todos os dias, em todas as caminhadas, mas existe. As plantas carnívoras, que a maior parte das pessoas sabem que existe, nunca as viram, mas sabem que existe. Existem aqui alguns sítios, núcleos isolados de plantas carnívoras, neste caso é a Drosophila lusitânica, que funciona um bocadinho com estes tentáculos, que têm uma espécie de gelatina em que os insetos acabam por ser atraídos e ficam colados a ela. Mas é uma espécie também muito curiosa que nós temos no interior do Parque Natural da Serra de São Médio. E depois as aves mais vistosas, animais mais vistosos, que muitas vezes as pessoas só associam a países exóticos, mas também ocorrem nas zonas limítrofes do Parque Natural e dentro do próprio Parque Natural de Serra de São Médio, nomeadamente os abelharucos, que nos visitam na primavera e vão embora no final do verão, e que são aves que têm umas cores brilhantes, extraordinárias, fantásticas, e que muitas vezes até, por exemplo, aqui em Porto Alegre há zonas perto da cidade, ou já dentro da cidade quase, em pequenas barreiras em que elas nidificam, e as pessoas dão pouca importância porque normalmente não reparam, não observam. E isso eu tenho identificado que um dos problemas das pessoas é que há muitas pessoas, cada vez mais pessoas a passear na natureza, mas poucas delas acabam por absorver aquilo que está ao seu redor. Para isso é preciso paciência, é preciso observar, é preciso ter tempo, é verdade, mas a beleza que nos rodeia é realmente encantadora. Outro dos animais emblemáticos, o guarda-rios, que já fotografo também há muitos anos, tem a parte da frente do animal é laranja, a parte de trás é azul, um azul vivo, brilhante. Chama-se guarda-rios porque vive normalmente em pequenos ribeiros, rios, e anda para cima e para baixo todo dia, e entende-se que ele anda a patrulhar o rio, então daí o nome guarda-rios. Aqui tinha acabado de pescar um verdemã, que também é uma espécie protegida. Há muitos anos esta espécie era utilizada muitas vezes por pescadores que apanhavam o verdemã para pesca, depois para servir de isco para pesca ao xigué. Hoje em dia essa técnica é proibida, penso que já há muitos anos é proibida, nem sei nem me recordo sequer se foi alguma vez permitido, mas sei que a certa altura me apercebi que era um tipo de pesca proibida com o verdemã, e é uma espécie que hoje em dia está ameaçada. Mas o guarda-rios apanhou, e quanto a isso é a natureza a funcionar, não há nada a fazer. Esta fotografia foi feita precisamente no Rio Severo, junto à zona de Marvão, para quem conhece as piscinas fluviais da Portagem. Um bocadinho mais acima há esta zona que tem estes amieiros e vidoeiros junto à margem, e eu acabei por utilizar uma lente grande angular para fazer esta fotografia. Esta fotografia acabou por ser distinguida num festival internacional de fotografia, nomeadamente a FIO, em Espanha, como vencedora na categoria aves. E isto ocorre num local que passam sempre, principalmente no verão, passam sempre muitas pessoas, dezenas de pessoas todos os dias, e que as pessoas não imaginam que há este tipo de animais. Esta é uma fotografia feita mais recentemente, não é uma particularmente bonita, mas só para terem uma ideia, eles utilizam poleiros, normalmente estão sobre a água, e
esta fotografia foi feita com uma câmera que está mergulhada e metade dela está mergulhada dentro de água, a outra está fora d'água, só para ter uma ideia de que o funcionamento da ave. Ficam ali à espera e vão mergulhar dentro de água quando passam pequenos peixes por baixo daquele poleiro, mergulham e acabam por pescar o animal debaixo d'água, vindo depois à superfície para se alimentarem. Este é um exemplo de uma imagem que foi feita precisamente no momento em que ele acabou de mergulhar e já regressa para o poleiro, que vocês viram na imagem anterior, regressa para esse poleiro já com um peixe no bico, na ponta do bico, que serve de alimento. Esta outra imagem, mas aqui já em contraluz, para terem uma ideia, quando ele salta da água, quando ele sai da água, abre as asas no sentido de alguma forma de chegar, e existem este salpicar de gotas de água por tudo o que é direção, mas é uma imagem que eu gosto muito e também foi uma imagem premiada também num concurso em Portugal. O roligueiro, que não existe propriamente no Parque Natural da Serra de São Médio, é uma ave estepária, mas nas zonas limítrofes, nas zonas mais abertas, ainda pode ser encontrada. Dizem-me que há coisa de 30, 40 anos, os roligueiros eram relativamente comuns aqui no Alto Alentejo. Hoje em dia é muito difícil encontrar. São animais que nos visitam também na época estival, e esta fotografia foi feita aqui no Alto Alentejo. E são animais que, quando vemos ao longe contra o céu, vê-se uma silhueta escura e não nos apercebemos das cores, mas quando nos aproximamos e conseguimos ver detalhes, podemos ver, por nesta foto, que tem um azul vivo, um lilás, um roxo e um laranja nas suas cores, que dão um aspecto ave, um aspecto exótico, muito curioso. E mais uma imagem em voo, que dá uma forma para mostrar um bocadinho o leque de cores que compõe o animal e que é fantástico. Aqui dá asas abertas, a chegar a um poleiro, e podem ver que normalmente não associamos aves com este tipo de cores tão vivas ao nosso território, e elas existem. Esta é uma imagem que foi feita aqui numa lagoa perto de Porto Alegre, e aquilo que nós vemos ao fundo é o início da Serra de São Mamede, do Parque Natural da Serra de São Mamede. Lá no canto superior esquerdo ainda se vê umas torres eólicas que fazem parte hoje em dia da paisagem da Serra de São Mamede. Mas o que eu quero destacar muitas vezes é que, quando chego aos sítios para fotografar, normalmente eu vou de noite e tento chegar antes do nascer do sol, os ambientes que encontro são este tipo de ambientes, e são ambientes extraordinários. Eu ia fotografar aves, ia entrar dentro de água para fotografar aves, mas curiosamente parei-me com este ambiente em que há um contraste grande. Há um contraste grande entre o laranja e o azul na imagem que me chamou a atenção, e este tipo de paisagem dá certamente fotos que eu gosto desta fotografia, mas isto só para retratar um bocadinho aquilo que é a minha experiência enquanto fotógrafo. Muitas vezes chegamos ao local e queremos fotografar, mas mais do que fotografar é experienciar, é viver o momento e perceber que já à nossa volta realmente é mágico. E este ambiente era mágico na altura. Mas o que eu quero realçar também é a espécie que está ali no reflexo da laranja na água. Vê-se só uma pequena silhueta, e estamos a falar do mordão de crista, que é uma espécie com que eu tenho trabalhado muito ao longo destes anos. É uma espécie muito curiosa. Chama-se mordão de crista porque normalmente mergulha sempre para se alimentar, passa a vida a mergulhar e pode estar largos segundos debaixo de água à procura de alimento. Alimenta-se de peixes, anfíbios, lagostins, ele alimenta-se e procura o alimento debaixo de água, mas aquilo que eu quero realçar chama-se mergulhão de crista por mergulhar e por ter esta crista, por isso daí o nome, mas aquilo que eu quero realçar é as fotografias que eu estou a mostrar são do animal solitário, mas a magia desta espécie tem a ver com aquilo que é a sua relação com o parceiro. Na época no início da primavera, eles começam a fazer, nas lagoas adjacentes aqui ao Parque Natural da Serra de São Mamede, começam a fazer estas danças. Eles ficam frente a frente, a olhar-se olhos nos olhos, e de alguma forma fazem uma dança que é um ritual de acasalamento. E isto é mágico porque quem observa
é impossível não interpretar que aquelas duas espécies, apesar de nós sabermos que isto é uma interpretação nossa, não é científica, mas parece que são apaixonadas. Efetivamente, há aqui um vínculo emocional que nós atribuímos apenas às pessoas, mas que quando observamos esta imagem é difícil não identificar isso na espécie. Mas isto é uma interpretação, obviamente, muito pessoal, mas é isso que eu também quero transparecer às pessoas. A Albufeira do Caia é um dos locais onde eu faço grande parte também dos meus trabalhos, onde eu fotografo garças, gosto muito de fotografar garças na Albufeira do Caia. Isto é uma cena ao nascer do sol, em que uma das garças acabou de sair de um poleiro e vê-se uma silhueta um bocadinho difusa daquilo que é a ave a levantar voo. Outras espécies, porque eu fotografei na Albufeira do Caia, aqui o perna longa, que está a correr, e eu acabei por fazer esta imagem que gosto bastante, porque destaca exatamente aquilo que dá nome à ave, as pernas longas. Aqui um galeirão em corrida, um comportamento muito comum na altura da primavera, do acasalamento, em que há disputas territoriais, inclusive entre os galeirões. Reparem nas patas que estão um bocadinho tremidas devido à velocidade, mas são autênticas garras. Eu tenho uma fotografia, por acaso não trouxe hoje para partilhar com vocês, mas eles lutam entre eles e utilizam as garras, essas grandes garras, para lutar. Aqui na zona também do Caia, em algumas épocas do ano, pequenas partes do rio Caia que ficam com pequenos charcos, ou seja, há um corte naquilo que é o rio, e esses pequenos charcos servem muitas vezes para zonas de alimentação de garças. E aqui temos, em segundo plano, um conjunto de garças, não só garças reais, como garça boieira, por aí fora, mas no primeiro plano uma garça real que acaba de se alimentar. Este é mais um exemplo de uma garça a tentar alimentar-se. Este peixe que ela está a comer, ou este pedaço de peixe que ela está a comer não lhe pertencia. Pertencia a uma lontra que estava-se a alimentar nas margens e efetivamente apanhou uma carpa grande e comeu a parte mais carnuda da carpa e deixou a parte da cabeça e a parte da cauda. Mas a carpa era de tal forma grande que esta garça teve muita dificuldade por acabar por engolir este pedaço da carpa. Mas achei curioso o comportamento, porque ela teve ali 15, 20 minutos a tentar comer este pedaço da carpa. Aqui é outra imagem de um momento de caça, em que muitas pessoas, por exemplo, acham que as garças utilizam o bico pontiagudo para apanhar como se fosse uma espátula o animal, mas não, elas usam precisamente o bico como um arpão, e neste caso ela acabou de empalar, se me permite a expressão, um axigã, que normalmente os peixes, costuma ser que os peixes não são muito expressivos, mas neste caso a expressão do peixe diz tudo. Acho que se percebe perfeitamente o que lhe vai acontecer nos próximos momentos. Uma narceja, que é um animal que eu gosto imenso. Aqui em plano aproximado, mas é um bocadinho na abertura para a próxima imagem. Esta imagem foi feita também no Caia e foi num dia de chuva, um dia de nevoeiro, neblina intensa. Daí este ambiente branco, muito branco. É também muito comum no Caia ver esta neblina. E isso muitas vezes é utilizado por mim como ferramenta para destacar o animal. Se tivéssemos uma luz, se não houvesse neblina, se não houvesse uma chuva intensa, eu não conseguia este ambiente e não conseguia destacar o animal da fotografia. Neste caso, acabo por conseguir destacar e consegui fazer esta imagem. Os dias de nevoeiro dão-me estas ferramentas, permitem-me destacar muitas vezes, criar contraste entre o fundo e o animal, e aqui foi mais um exemplo, com um corvo marinho de faces brancas, a levantar voo, e aqui um pormenor em que ele está pousado, e quando vemos estes animais ao longe, pensamos que eles são totalmente pretos, e na verdade não são. Quando nos aproximamos vemos que eles têm detalhes, como o olho, por exemplo, que é de uma cor fantástica, e uma parte amarela também no bico. Os grossos, que nos visitam todos os anos, na altura do inverno, que são umas espécies comuns, e, por exemplo, no Caia, o Caia é um dormitório de grous, e acabam por nos visitar e acabam por estar cá cerca de 3, 4 meses, dormindo em zonas alagadas e depois saindo durante o dia para as zonas de montada à procura de bolotas e sementeiras, das quais se alimentam. Aqui há algumas imagens de grous. Existe o Festival do Grou em Campo Maior,
À semelhança também de outros festivais que são feitos, por exemplo, em Espanha, na Extremadura, em La Moeda Alta, penso que é o nome do sítio onde faz o festival, e que é um exemplo daquilo que é o turismo ligado à natureza, o turismo ornitológico, que todos os anos fazem uma feira e atrai milhares e milhares de turistas àquela localidade. Mais uma fotografia de um grou, só para exemplificar. E a tal lontra que falei há bocadinho, para dar aqui o mote para os mamíferos, já sei que estou a alongar-me mais, vou já terminar. Esta lontra estava-se a alimentar da tal carpa que eu falei há bocadinho e que deixou. No primeiro plano podem ver que já está ali o resto de uma carpa semi-comida pela lontra, e havia as garças que estavam a tentar aproveitar-se um bocadinho daquilo que era os restos deixados pela lontra. Esta fotografia também foi feita na Albufeira do Caia, e lá atrás uma mancha escura, uma águia sapeira, que está também à espera que sobre alguma coisa para ela. Esta é a imagem, uma imagem mais conhecida da lontra a alimentar-se da carpa. Onde passado, com a pandemia, houve um período em que eu fiquei o meu trabalho ligado à fotografia de natureza era muito restrito. Eu fazia pequenas incursões aqui perto de casa, naquilo que era, dentro daquilo que era permitido. Coloquei algumas câmaras de armadilhagem num sítio que me parecia prometedor e encontrei. Esta é uma fotografia com pouca qualidade, é feita com uma câmara de fotoarmadilhagem, mas identifiquei duas raposas que estavam numa zona aqui muito perto da minha casa. Então, a partir daí, comecei a tentar fotografá-las e acabei por conseguir fazer isso ao longo de quase um mês e acompanhar o crescimento delas. São estas duas que aqui estão. Eu ia todos os dias a este local, nem sempre as via, ia de manhã, ia de noite, entrava de noite num abrigo colocado para o efeito, e depois ao final do dia regressava para tentar fotografá-las novamente. Consegui fotografar algumas vezes, nem todos os dias o conseguia fazer, mas acabei por criar uma história e uma cumplicidade muito grande com estas duas raposas, precisamente porque quando chegava à casa, as minhas filhas queriam ver as fotografias das pequenas raposinhas, porque elas gostavam muito. E então elas deram-lhes nomes. Eu até acho que uma delas, pelo menos é um macho, mas elas deram-lhe nomes, deram o nome delas, achavam que uma devia ser a Beatriz e outra devia ser a Margarida, então eu concordei, estes são os nomes delas, mas eu não sabia identificá-las de todo, ou seja, quando chegava a casa elas pediam para ver a fotografia da Margarida ou da Beatriz, ou eu mostrava fotos e elas perguntavam, esta é a Margarida ou esta é a Beatriz? Eu não sabia, não fazia ideia, e então eu fazia aquilo que qualquer pai fazia, que era inventar, esta é a Margarida e esta é a Beatriz, e elas acreditavam, e eu acabava por me safar, assim, se me permite a expressão, sem saber exatamente quem era quem. Até que um dia, umas fotografias que eu consegui fazer, identifiquei uma mancha, uma falta de pelo aqui na zona nesta raposa em particular. Há uma mancha escura aqui na zona do dorso, e então, a partir daí, consegui identificar, e esta passou a ser a Beatriz, e a outra que não tinha esta mancha, a Margarida, e de alguma forma, esta relação de cumplicidade levou-me a criar uma relação muito estreita com esta espécie que gosto bastante. Esta é a Margarida, a outra era a Beatriz. Esta espécie não existe no Parque Natural da Serra de São Mede. Regressou a Portugal há pouco tempo. É uma espécie com que eu tenho trabalhado, é o lince ibérico. A Serra de São Mede, nomeadamente a zona do norte do parque, é uma zona histórica do lince ibérico. Está extinta há muitos anos, mas está aqui como sinal de esperança de que muito em breve a Serra de São Mede possa acolher o lince ibérico. Neste momento ele está circunscrito à zona de Mértola, Serpa, mas no projeto Connect Lince existem projetos para criar zonas, novos núcleos populacionais, que ainda está em estudo, penso que ainda está em estudo pelo próprio ICNF, pelo projeto LIFE, o projeto Lince, mas tenho esperanças de que amanhã o lince volte a campear por aquilo que já foi um território dele, a zona do norte do Parque Natural da Serra de São Mede. Penso que a autarquia de Castelo de Vite está a desenvolver esforço nesse sentido, mas não depende apenas deles, ou não depende deles, mas devo aplaudir esse esforço e agrada muito. Estas são algumas imagens que eu fiz nesse trabalho. Esta é uma fêmea que acabou de caçar aquela que é a principal presa, o coelho bravo. E esta fotografia foi feita muito mais recentemente, e tem a ver com duas pequenas crias de lince ibérico que simbolizam a esperança. A minha esperança que daqui a muito pouco tempo possa haver linces no Parque Natural de Serra de São Mede, a médio e longo prazo penso que pode ser uma realidade. Deixo-vos apenas um vídeo para terminar, que é um bocadinho o making of de todo este trabalho, e depois, se houver tempo para perguntas, aqui estarei.
Desculpa. Vou parar a partilha. Muito obrigada, Ricardo, por esta belíssima apresentação. Não? Já deixou de partilhar, sim. Ok. Obrigado, peço desculpa. Muito obrigada, Ricardo. Foi realmente lindíssimo ver todas essas imagens da nossa biodiversidade do parque, e não só do parque. Abrimos então agora um espaço, uma altura para os participantes colocarem as questões. Se quiserem fazê-lo de forma oral, pedimos que levantem a mão e nós daremos palavra. Se não, podem sempre utilizar o chat. Aliás, eu creio que já há uma pergunta no chat, mas se fosse possível, e se toda a gente concordar, podem fazê-lo também de forma oral. Vamos aguardar, ver se há questões. Para já, creio que ainda não. Ninguém levantou a mão. Eu estou a tentar ler a pergunta e vou responder já ao André Brito. Vou verificar se é a primeira pergunta, porque já foi foi antes. Temos aqui, se calhar seria interessante dizer alguns comentários que foram escritos aqui, por exemplo, do Gonçalo Elias, uma nota: a barragem de Póvoa e Meadas fica dentro do Parque Natural, inicialmente ficava fora, mas depois do alargamento que teve lugar em 2004, passou a fazer parte da área. Portanto, esta informação agradecemos ao Gonçalo. Obrigado, Gonçalo. Então, e de seguida temos a pergunta da Érica Almeida. Pergunta para o Ricardo. Antes de mais, obrigada pela apresentação. Eu também sou uma apaixonada pelo Parque da Serra de São Mamede. Sendo uma pessoa da terra e conhece bem o parque, no seu ver, qual ou quais são as maiores ameaças para a conservação da biodiversidade do Parque Natural da Serra de São Mamede? As maiores ameaças. Bom, as maiores ameaças já estão identificadas. Eu penso que o Parque Natural, a par com a zona do Parque Natural da Arrábida, é a zona com mais pressão humana. Penso que é a zona protegida com mais pressão humana. Essa é uma das principais ameaças. Mas outra das ameaças tem a ver com o desconhecimento que as pessoas têm essencialmente do parque. Fala-se muito em potenciar o parque do ponto de vista turístico, e o turismo de natureza será sempre um aliado e terá sempre que ser um aliado daquilo que é a conservação. Eu tenho receio que alguns dos projetos que hoje em dia estão na moda não sejam propriamente aliados daquilo que é a conservação. Concordo que se deva potencializar essa riqueza e esse património, mas de forma consciente. Tenho algum receio em relação a isso. Depois tem a ver com a perda dos habitats. Eu acho que parte da paisagem, não tanto aqui no Parque Natural da Serra de São Mamede, mas na zona do Alentejo, está a ser descaracterizada, muitas vezes ligada a práticas agrícolas intensivas. Essa é uma das grandes problemáticas, uma das grandes ameaças, não do Parque Natural da Serra de São Mamede em particular, mas daquela que é a paisagem alentejana, tipicamente alentejana. E isso vai descaracterizar aquilo que é o Alentejo, aquilo que são os habitats alentejanos e aquilo que são as espécies alentejanas, se me permitem esta expressão. Penso que essas para já são as grandes ameaças, sim. A pressão humana e aquilo que são as práticas do ser humano ligadas com o território. Muito obrigada. Temos então também outro comentário de Gonçalo relativamente ao Bute Preto.
Sobre o abutre preto, posso confirmar que nidifica no Tejo Internacional, aliás, é a zona mais importante para a espécie em Portugal. Este ano nidificaram por lá 28 casais, segundo notícia recente do Público. Também sobre o relieiro, nidificou perto de Castelo de Vide até 1997, depois disso deixou de ser regular na área, só aparece muito ocasionalmente na área. Sim. O relieiro é uma das espécies que apareciam, principalmente a sul de Porto Alegre, mas a zona de Castelo de Vide, penso que a zona da estação havia registros de relieiro, mas neste caso acho que não. Há muito tempo eu passo nessa zona e nunca vi, mas pode acontecer, ocorrer ocasionalmente. O Gonçalo Elias é um expert, desde já eu agradeço as notas que ele coloca, porque eu também tive a oportunidade de ver a apresentação que ele fez precisamente num desses webinars, e é um expert e eu agradeço-lhe muito essas notas. Da experiência que tenho é que nos últimos anos a espécie tem desaparecido um bocadinho por aquilo que é a alteração daqueles que são os habitats específicos do relieiro, e o relieiro precisa de um habitat muito específico. Penso que no Baixo Alentejo as coisas estão mais ou menos equilibradas, na zona de Castro Verde. Aqui na zona do Alto Alentejo penso que será mais complicado. Tínhamos zonas perto de Elvas, na zona de Torre da Bolsa, penso que já não haverá assim tanto um relieiro como havia, ou se haverá mesmo. E depois temos algumas zonas fragmentadas onde pode ocorrer, na zona de Veiros, Monforte, mas não, acho que não está confirmado. Em relação à pergunta do André Brito, que eu estava a tentar aqui ler, mas não consigo, desculpa, Isa. Eu posso ler, se quiser, sim, Ricardo. Sim. Desde já, boa tarde, desde já os parabéns pelo evento, em especial pela escolha do tema e do orador que nos proporcionou uma palestra fantástica. A comunicação é um ponto fundamental na divulgação e sensibilização de uma determinada área. Neste signo, a fotografia tem uma especial importância. É através deste meio que podemos mostrar ao público o património biológico que os rodeia e que muitas vezes conhecem. Na opinião do Ricardo, quais são as grandes dificuldades de um fotógrafo de natureza para que o trabalho seja efetivamente valorizado e visto como fator fundamental para a divulgação das áreas protegidas e não apenas como uns indivíduos que gostam de fotografar bichos? Obrigada. Sim, eu compreendo a pergunta do André e faz todo sentido. Há pessoas que realmente gostam de fotografar bichos apenas e só, e eu respeito muito isso. Mas a nossa responsabilidade enquanto fotógrafos de natureza, se assim nos podemos chamar, vai um bocadinho mais além daquilo que é o nosso gosto pessoal e o nosso prazer pessoal em fazê-lo. Tem a ver com a sensibilização. Há uma frase do Baba Dioum, que é um conservacionista senegalês, perdão, muito curiosa, e tem a ver um bocadinho com isto. Ele diz que, no final, só vamos conservar aquilo que amamos, só vamos amar aquilo que compreendermos, e só vamos compreender aquilo que nos mostrarem ou nos ensinarem. E este faz parte um bocadinho daquilo que é o nosso papel enquanto fotógrafos, através daquilo que é o meio mais imediato para levar às pessoas, que é a imagem, o meio de comunicação mais imediato é a imagem, através deste meio, através de narrativas ligadas com aquilo que é o mundo natural que nos rodeia, de tal uma forma cativar e criar ligações emocionais entre as pessoas e os animais e aquilo que são os habitats, no sentido de, através destas ligações emocionais que as pessoas criam, não é? Conseguirem de alguma forma contribuir para a sua conservação. Diz que o homem só persegue aquilo que teme, não é? De alguma forma, e aquilo que desconhece, de alguma forma, se conhecer melhor e se conhecer através de imagens que representem alguma beleza e tragam algumas curiosidades acerca dessas espécies, penso que será mais fácil para ele depois compreendê-las e contribuir para a sua conservação. A área da comunicação penso que é hoje entendida para uma parte das pessoas como um fator fundamental para a conservação, dar a conhecer. E daí os fotógrafos de natureza, as pessoas que fazem documentários, as pessoas que levam informação por si só às pessoas, têm um papel muito importante. Por exemplo, o projeto do Lince assenta muito nesta relação com as pessoas. Eu acompanhei de perto as equipas e uma das vertentes principais do projeto era a comunicação com as pessoas. Era levar o conhecimento às pessoas, era desmistificar algumas ideias que as pessoas tinham. E era a cultura de proximidade. E essa cultura de proximidade só se faz com a comunicação. A comunicação é fundamental. Muito obrigada, Ricardo. Não sei se existirá mais questões, orais ou não. Vamos aguardar um pouco, mais uns segundos. Eu acho que ocupei grande parte do tempo das pessoas.
Tinha um par de questões, não é? Eu iria acrescentar relativamente até à última fotografia, das últimas fotografias que mostrou sobre o lince, realmente acha que é importante esse trabalho de divulgação também em meios grandes, por exemplo, como National Geographic. Pensa que pode ser portanto, um meio de chegar ao grande público, de sensibilizar para as questões também ambientais e de conservação? Eu julgo que sim. Eu publiquei este trabalho na National Geographic de Abril, um trabalho grande. Eu acompanho equipas em Portugal e em Espanha, basicamente as equipas que fazem parte do Live Lince Connect, que é o projeto, o nome do projeto agora, e fiquei realmente sensibilizado. Eu gosto de realçar sempre que o lince é uma espécie emblemática e que acaba por ser fácil gostar do lince. Uma parte das pessoas gostam do lince, mas existem outras espécies que não são tão emblemáticas, que estão também ameaçadas e que não têm esta visibilidade. Isto é importante sempre realçar. O lince é muito importante, ainda bem que ele está de regresso, ainda bem que ele está de volta. O projeto relacionado com o lince e o ICNF teve um papel fundamental. É um dos projetos de conservação mais bem-sucedidos do mundo. É importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Para isso muito contribuiu também o ICNF em Portugal. Mas existem outras espécies que não têm este espaço mediático e que de alguma forma estão ameaçadas e que de alguma forma também não beneficiam desta, ou são prejudicadas por falta de conhecimento das pessoas em relação às necessidades que essas mesmas espécies têm. Falei dos anfíbios, falei dos répteis, mas existem muitas outras espécies de insetos, por exemplo, que são muito menos conhecidos e que precisam deste espaço mediático, não é? Não é só o lince. Eu gosto muito do lince, eu sou suspeito, obviamente, mas é importante referir isto. É preciso haver estes espaços, como temos agora este webinar, mas existem muitos outros espaços em que a National Geographic é um excelente elemento para levar a mensagem às pessoas, mas haverá outros meios, as redes sociais, os documentários, cada vez mais se fazem em Portugal para consumo próprio, quando nós até há bem pouco tempo apenas consumíamos documentários realizados noutros países, especialmente noutros continentes. É muito estranho chegar a uma escola e perguntar a uma criança quais são os seus 5 animais favoritos e a maior parte das vezes esses 5 animais não sequer existem na sua biodiversidade, nem sequer existem na Europa, existem na África. Isto é estranho, isto é uma questão cultural e pretende-se mudar exatamente isso. Os exemplos... Através da educação ambiental? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Ricardo. Vamos aguardar mais alguns segundos, ver se mais alguém gostaria de colocar alguma questão. Eu estou a ver aqui no chat, penso que não. Ok. Vamos ver mais atrás, mas são questões... creio que não, não sei se aqui é Érica. Temos um comentário de resposta à questão que colocou sobre da Érica, penso eu. Só para terminarmos, porque creio que não haverá mais questões. Obrigada, Ricardo. Ainda em relação à pressão humana dentro do parque, a ideia que tenho é que o parque é ainda muito selvagem, sendo que fora de Castelo de Vide, Portagem e Marvão, e excluindo os eucaliptais presentes mais no centro-sul do parque, dominam zonas com pouca presença humana, com os seus granitos, paisagens deslumbrantes e casas isoladas. Esta é a ideia que tenho do Parque dos Passeios que lá dou, que é dos parques mais selvagens e menos conhecidos que temos em Portugal. Gostava de saber se partilha desta ideia e de que é ainda um parque menos conhecido e com turismo relativamente controlado e concentrado nas principais vilas. Obrigada. Sim, é verdade. Nós temos, apesar da pressão humana que falei, e a experiência da Érica é muito curiosa, porque ela cria uma ideia daquilo que é o parque à maneira dela, aquilo que ela vê do parque, e é muito curiosa porque isso cria-nos memórias, ela tem as tais ligações criadas pelos passeios que dá no parque, e isso é muito importante. Eu não tenho a certeza, penso que há zonas ainda muito isoladas e desconhecidas daquilo que é o parque, para a maior parte das pessoas, atenção, daquilo que é o Parque Natural da Serra de São Mamede e as zonas limítrofes. Em relação ao turismo, penso que pode-se aproveitar bastante e pode-se fazer muito em relação a isso, e há vários exemplos espalhados pelo mundo fora em que se acaba por aliar o turismo à conservação e em que as duas vertentes podem ganhar. Isso acaba por... há muito trabalho a fazer para que as pessoas percebam isso, atenção. As pessoas ainda não entendem que muitas vezes este património natural pode ser fonte de riqueza
não é? Por exemplo, aqui vizinha Espanha tem vários, por exemplo, abrigos fotográficos para pessoas que vêm de fora, de todos os cantos do mundo, para fotografar espécies emblemáticas, como por exemplo aqui na Serra de São Pedro, a Águia Imperial Ibérica, não é? E a Águia Imperial Ibérica acaba por beneficiar desse turismo de natureza, as pessoas acabam por beneficiar desse turismo de natureza, e é uma área, por exemplo, em que todas as vertentes podem ganhar. Mas existem mais exemplos, podia estar aqui a falar de mais exemplos, por exemplo, a zona também, o trabalho que é feito com o lince na zona de Andorra, em Penhalarro, acho que é assim que se diz, peço desculpa se não estou a dizer corretamente, mas em que existe uma exploração através do turismo de natureza para a observação do lince, em Doñana também, e se parte dessas verbas que são ganhas com aquilo que é o turismo de natureza foram canalizadas para ações de conservação, perfeito, ganha a espécie, ganham as pessoas, e isso, pronto, as pessoas começam a perceber que o património natural é muito mais importante para além daquilo que nós imaginamos. Muito obrigada, Ricardo. Estamos nos momentos finais. Será que mais alguém quererá colocar sua questão? Creio que não. Creio que não. Deste modo, então, agradecemos mais uma vez a presença do Ricardo. Foi portanto, um webinar muito interessante e um pouco até diferente do que aqueles também temos, uma perspectiva um pouco diferente daquelas que temos vindo também a mostrar, não é? Informamos também que o nosso próximo webinar não vai ser no próximo dia 5, porque é feriado, vai ser no dia 12 de outubro e será dedicado à temática dos odonatos, das libélulas, esses grandes migradores, com o nosso convidado Albano Soares. Despedimos de todos, agradecendo a vossa participação e em especial uma vez mais ao nosso orador, ao Ricardo. Muito obrigado. E desejamos a todos um bom resto de semana e até ao próximo webinar. Muito obrigada. Obrigado, Isa. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.